Bate-papo Prefeito 14. Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai mais um bate-papo, né, com o CREFIT 14. Eu sou o Ângelo Eduardo, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado do Piauí, e a intenção hoje é a gente sempre trazer as nossas especialidades, tanto da fisioterapia quanto da terapia ocupacional, para que seja divulgado para a sociedade, consiga se tirar dúvidas relacionadas a temáticas importantes, tá bom? E hoje a nossa convidada mais do que especial, ela é membro da nossa comissão de fisioterapia nas funções de cabeça e pescoço do nosso Conselho Regional, a nossa doutora Jéssica Brito. Tudo bem, doutora? Como é que você está? Tudo ótimo. Na correria do dia a dia? Aquele jeito. Isso é bom, então você está na correria porque está ganhando dinheiro e está rico, né? Então, Vamos mentalizar, vamos cada vez mais mentalizar. Ótimo. Então, doutora, uma das perguntas que a gente tem aqui, primeiro é que você se apresente, né? Você se apresente no nosso estado do Piauí, para os nossos colegas que estão nos assistindo. Quem é você, sua formação, tudo mais. Então, eu me chamo Jéssica Brito, né? Sou fisioterapeuta, trabalho aí na área de cabeça e pescoço já tenho uns 8 anos. Minha primeira formação foi em neurologia, né? E depois entrei aí no mundo das tonturas. A fisioterapia vestibular, ela veio para mim por uma questão dos meus pacientes neurológicos sempre falarem que estavam tontos e eu não sabia o que é que eu fazia, né? Então, uma vez que eu entrei nessa área de fisioterapia vestibular, não quis sair mais porque é um campo enorme, a gente tem resultados maravilhosos e tem muita demanda, né? Muito trabalho para ser feito, muita conscientização, né, da população, dos próprios profissionais de saúde. Então, é muito bom, satisfatório trabalhar com a área. Pronto, doutora, vai me surgindo aqui umas dúvidas. Como é que tem essa formação, né, em fisioterapia na cabeça e pescoço? Sim. É regulamentado ou não é? Como é que acontece? Tem algum profissional que está assistindo agora. Sim. E eu quero ir para essa área. Como é que acontece? Como é que é esse processo todo? Pronto. O COFITO, ele deu um ok, né, voltado para essa área em 2012. Então, nós, fisioterapeutas, temos essa área de atuação. A gente tem especializações no sul do país, né? E aí são várias formas que a gente aprende como lidar com o desequilíbrio, e a gente vai vendo que desequilíbrio não se resume só a famosa labirintite, né? Então, você pode formou-se em fisioterapia, pode fazer a especialização em fisioterapia vestibular. Então, tem vários cursos que você pode fazer. Eu comecei assim, eu fiz um curso de 2 dias, e aí fui entendendo mais e me aperfeiçoando cada vez mais, e aí depois surgiu a oportunidade de fazer a pós, né, e é basicamente isso. Todos os cursos são particulares, né? São pagos? Sim, são cursos pagos. Eu acho assim, Ângelo, que eu sou muito otimista em relação à fisioterapia vestibular e ocular. Eu acho que cada vez mais o país se movimenta para essa área. Cada vez os profissionais estão vendo a necessidade da fisioterapia vestibular e ocular. Então, quando a gente faz um curso desse de fisioterapia vestibular, a gente vê profissionais de todo lado. Quem está no Pilates, quem trabalha na neurofuncional, quem atende idoso, quem atende home care. Então, está se expandindo muito, né? Então, sou otimista em relação a isso. Claro que precisa ralar muito, né? Ainda tem muitas crenças de que para tratar desequilíbrio precisa de medicação, que paciente que está tonto não pode se movimentar de jeito nenhum. Então, na mesma proporção que a gente abre esse espaço, a gente ainda sofre muito com algumas crenças, né, limitantes, mas tem cursos de finais de semana, né, mas o que vale mesmo é... A gente na minha área específica, né, terapia intensiva, a gente também, claro que a gente tem um tempo maior do que de vocês, de regulamentação, né,
Não sei como é que tá para competir entre as duas em questão de relação de estudos científicos, Sim. mas a gente também tinha uma crença, né? E sempre há uns 1990, por ali, sempre se acreditava que a paciente está na UTI, não pode andar, tem que ficar parado. E aí, com o tempo, hoje em dia, já é totalmente o contrário. oposto. A gente já sabe se está na UTI, pelo contrário, tem que fazer algum exercício, tem que fazer alguma coisa. Então, são algumas crenças que elas vão terminando com o tempo. Eu acho que a gente... O mais complicado é você conseguir botar isso numa cultura hospitalar, numa cultura ambulatorial, numa sociedade. Isso. É realmente levantar a bandeira, né? Porque até pouco tempo atrás, quando falava em tontura, era labirintite. Então, labirintite, aí lá se vai as medicações. E hoje, na realidade, que eu falo assim, lá no consultório, hoje os médicos encaminham para a fisioterapia vestibular. Não, vamos tomar essa medicação aqui por um tempinho, 5 dias no máximo, e é fisioterapia vestibular, Então, é isso que eu estou falando. Tem muito estudo, a gente está estudando bastante. A gente estuda neuromodulação para desequilíbrio. Como assim, desequilíbrio, neuromodulação? Que até então a gente achava que era só para outros casos específicos, né? Os próprios exercícios, exercício para olho. O que tem a ver o olho para melhorar equilíbrio? Às vezes, para muita gente parece sem nexo, né? Mas para gente que trabalha na área, meu Deus, como é que você vai querer melhorar o seu equilíbrio se você não melhora o olho? Não faz sentido, né? Então, são essas crenças que a gente está aí batalhando. Eu não sei, mas eu acho que não está em grade curricular, né? Não tem. Eu, na minha grade curricular, ainda na UESP, nós tínhamos lá fundamentos de otorrinolaringologia e o fundamento de oftalmologia. Pois teve muita coisa ainda. Mas era só a parte clínica em si, mas a correlação com a fisioterapia a gente não teve no meu tempo, né? Não sei se hoje em dia como é que tá lá na UESP. Na minha graduação, foi uma aula, olha só, de neurointensivismo, né? E aí o professor falando sobre avaliação pupilar, falando sobre avaliação do vestíbulo ocular, né? Do vestíbulo coclear, perdão. Isso. E aí ele falou, não, porque aí o fisioterapeuta tem uma manobra dos cristais. Eu falei, que doideira é essa? Olha aí onde eu estou. Então, na doideira. Na doideira. E eu amo a doideira. Nossa. Mas já que você falando isso, queria até te perguntar, por que é o nome fisioterapia vestibular? Esse vestibular é o quê? Vestibular, Enem, é o quê? É unânime. Doutora, vem cá, eu tô entendendo, você vai tratar a tontura, mas o que tem a ver? Aí, na minha cabeça, meu Deus, tudo, mas vamos lá. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Eu trouxe o aparato. Um aparato aqui pra gente. Ó, então vamos lá. Da mesma forma que nós temos o sistema cardíaco, né, o sistema pulmonar, o sistema renal, nós temos o sistema vestibular. E por que é vestibular? Então vamos lá. Aqui nós temos a nossa orelha externa, e aí didaticamente a gente divide em 3 partes. A orelha externa, média e interna. E o sistema vestibular está lá dentro da nossa orelha interna, certo? Então aqui nós temos os canais semicirculares, que é onde acontece a doença lá dos cristais, e nós temos o vestíbulo. Então, o fisioterapeuta atua não só nessa área, né? Mas o vestibular vem do vestíbulo, que é uma área que está lá dentro da nossa cabeça. Então, essa região aqui é importantíssima. Toda vez que você vira a cabeça para um lado e para o outro, você está ativando essa área. Quando você fecha o olho, por exemplo, e vai para o elevador, mesmo com o olho fechado, você sabe se está subindo, se está descendo ou se ele parou. Quem é que dá essa informação? Essa estruturazinha aqui. Então, são áreas extremamente específicas e sensíveis. Então, por isso que é fisioterapia vestibular. É como se fosse uma fisioterapia cardiológica, né? Da parte cardíaca, fisioterapia pulmonar. Então, a vestibular vem daí, do sistema vestibular do vestíbulo. Excelente explicação. E nessa mesma levada que você estava falando aí, quando a gente fala sobre essa parte de tonturas, né? Como é que a fisioterapia, realmente, o profissional fisioterapeuta, ele vai poder auxiliar? Porque talvez ou alguns profissionais, médicos, ou outros profissionais, ou a população, como é que a fisioterapia vai chegar bem aqui no ouvido interno? Perfeito. Como é que vai chegar aí nesse negócio lá dentro? A primeira coisa, Ângelo, que eu sempre falo lá no consultório, para onde eu vou? A gente primeiro precisa entender o que é de fato uma tontura, o que é um desequilíbrio, o que é uma vertigem, o que é uma oscilação de corpo, porque qualquer pessoa que você perguntar vai falar, eu tenho muita tontura.
Não, tontura é uma coisa, desequilíbrio é outra e vertigem é outra. Para cada uma dessas situações, a conduta é diferente. Pode ser que o paciente tenha todos os três? Pode. Pode ser que tenha só um? Pode. Então, desequilíbrio, imagina você estar andando em linha normalzinho, num lugar que é plano, e você perceber que não está lá no eixo, certo? Então, você vai mais para um lado, para o outro, então você fica desequilibrado, você precisa se segurar. A vertigem é uma sensação ilusória de que o mundo está rodando. Então, eu sempre brinco com os meus pacientes, você já tomou aquele vinhozinho a mais que você fica assim, você pode ter o desequilíbrio, que é, opa, preciso me segurar, mas quando você deita na cama, assim, ó, o mundo roda, é vertigem, tá? Então, para desequilíbrio é uma coisa, para vertigem é outro tipo de tratamento, e a tontura é aquele pronto-socorro, morre, não morre, socorro, a visão está embaçada, não estou vendo nada, né, ânsia de vômito, enfim, é aquele paciente que chega num pronto-socorro, que às vezes a pessoa pensa que está infartando alguma coisa, e é uma crise de tontura que às vezes é decorrente somente de uma alteração vestibular, uma neurite vestibular, algo assim do tipo. Então, a fisioterapia vestibular, assim como a fisioterapia, ela se baseia numa coisinha muito importante chamada neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar e aprender. Então, a gente tem a neuroplasticidade positiva, a neuroplasticidade negativa. Como é que você aprende uma coisa? Fazendo. Então, se você faz mal feito ou mal mais ou menos, você vai aprender mais ou menos ou bem mal feito. Precisa de uma repetição, precisa de um tempo de descanso, precisa de motivação. Então, a fisioterapia vestibular vai fazer o quê? Bom, Ângelo chegou aqui e me falou que está desequilibrado. Não, eu só fico desequilibrado quando eu olho para baixo. Então, a gente... Desequilíbrio não emocional, físico, né? Também tem isso. E talvez o desequilíbrio emocional às vezes apareça. Sim, e muito bem foi importante você falar. Você acredita, Ângelo, que no consultório é gritante, alarmante a quantidade de pacientes que precisam de suporte psicológico por causa das tonturas e desequilíbrios. O sistema vestibular, ele está intimamente ligado com coisas que hoje em dia a gente quase não tem. Saúde mental, que é a ansiedade, a preocupação, sono e a alimentação. Então, quando o paciente chega falando, não, eu estava bem, mas piorou, eu já pergunto logo, teve alguma preocupação? Aí o paciente olha, ele faz uma análise. Às vezes quer mentir, eu falei, diga a verdade. Eu tive. Você dormiu bem? Não dormi nada. Eu falei, tá aí explicado. Essa é somatização, né? Somatização. São pacientes que ficam altamente sensíveis e o desequilíbrio piora. Então, a fisioterapia, através de exercícios, eles não são exercícios fim do mundo, não. A gente consegue fazer um excelente exercício papel, com movimento de cabeça, sentado, tranquilamente. Ou seja, não é uma área que precisa de um super equipamento. Claro, você tem os equipamentos de avaliação que custa aí, sei lá, 7, 8 mil reais? Temos. Mas é um equipamento para a vida toda. Mas para fazer fisioterapia vestibular, com uma bola, os pacientes lá no consultório, eu falei, você pega uma panela, entendeu? Você pega o desodorante, você pega aquele pote lá de hidratação de cabelo e bora fazer. Vai fazer fisioterapia. Então, a gente trabalha com frequência, com intensidade, só que sempre voltado para a área específica para o vestíbulo, né? Então, a gente trabalha os reflexos vestíbulo ocular, vestíbulo, o RVO, o RVE, que são os reflexos mais específicos para equilíbrio. Então, é um atendimento muito gostoso e prazeroso, porque mesmo desequilibrado, o paciente começa a ver que antes ele nem sequer conseguia virar para a esquerda, e agora ele consegue. São pacientes sensíveis. Qualquer coisinha, eles, não vou virar para a direita porque eu posso cair. E aí, o que a fisioterapia faz? Agora o exercício vai ser virar para a esquerda. Como assim, doutora? Como é que eu vou fazer? Eu vim para cá para melhorar, se ela está piorando. Vai fazer sentido. Neuroplasticidade, né? Neuroplasticidade. Então, assim, quanto mais você evita, mais aquela força do mal ganha. Então, não é isso. Então, a gente vai dizer assim, cérebro, tudo bem, o Ângelo virar para a direita. Ele não vai cair. Ou se ele cair, quer dizer, não é se ele cair, né? Ele vai fazer um movimento devagarzinho, tudo bem? E aí o paciente sente náusea, sente desequilíbrio, sente visão turva.
tudo bem, cérebro, eu tô entendendo, mas ele vai virar. E aí vai a repetição, vai a intensidade, o descanso. Chega um tempo que o paciente vira para a esquerda e tá tudo bem. Eu te perguntar, falando sobre isso, como é que está o alcance da população? Agora vou fazer a comparação Brasil e Piauí Sim. para esse profissional especializado, né, especialista em fisioterapeuta, Sim. para essas condutas. A gente só temos hoje em dia atendimentos particulares no Brasil, tem algum serviço público no Brasil, ou como anda esse processo em políticas públicas? Porque a preocupação que a gente sempre tem realmente é essa, consegue ter uma assistência a nível privado, mas a gente sabe que muitas vezes a população nem desconhece isso, né? Nem sei como é que está o conhecimento da população quanto a isso. Sim. É uma coisa que nos grupos, né, de WhatsApp dos terapeutas, né, do nível Brasil, a gente conversa muito, porque eu particularmente atendo apenas o particular, né? Mas sei que existe um buraco ali enorme por 2 motivos. Primeiro, porque a população não sabe que existe esse tipo de tratamento, né? E depois, porque não tem no SUS. Então, como que a população consegue isso? Se tiver um fisioterapeuta que trabalha lá no SUS, que é concursado... Tem que ter uma sorte. Tem que ter a sorte. Porque é um tratamento muito personalizado, Nós sabe? temos aqui no Piauí pelo SUS alguém? Que eu conheça, não. Não, né? Não tem. Tem poucos, assim, porque o que eu vejo? Muitos fazem um curso, mas ninguém vai adiante. Ninguém vai adiante. Às vezes acho que porque é uma área que requer mesmo muita dedicação de estudo, tem muita novidade o tempo todo a novidade. E o mercado está aberto, né? O mercado está aberto. Tem muita vaga no mercado. Tem. Porque também é uma coisa que a gente quer também desmistificar, até com o nosso podcast, com a comissão, as pessoas saem um pouco a fisioterapia não é só traumatortopedia, não é só terapia intensiva, não é só neuro. Exato. Existem outras áreas que têm uma demanda muito grande da população. Enorme. E às vezes tem um desconhecimento. E às vezes talvez um profissional médico quer encaminhar para dar seguimento ao fisioterapeuta e não tem. Você tem noção, lá no consultório, e aqui eu não estou me vangloriando nem nada, mas nós estamos falando de realidade Piauí. Tem gente que vem de São João do Piauí para fazer atendimento aqui comigo. Sim. Essa semana foi paciente de Castelo, hoje atendi paciente de Caxias. São pacientes que vêm, porque, moço, quem tem desequilíbrio, quem tem vertigem, ela quer ficar boa. Perguntar, tem como, assim, encaixar esse atendimento do fisioterapeuta? A gente tem que lembrar que ano passado o COFITO, ele regulamentou a telesaúde, né? O fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional pode se utilizar de telesaúde. A gente, existe essa possibilidade na especialidade, na tua especialidade, esse atendimento? Tem algum tipo de... Sim, tem. Eu faço também, mas eu faço um filtro bem grande, né? O Piauí, ele ainda está acordando para essa realidade que já existe no Brasil, sabe? Assim, eu lembro que 2 anos atrás eu fui para um evento e aí os fisioterapeutas falando, o meu paciente com enxaqueca, eu fiquei, paciente com enxaqueca, fisioterapia vestibular. E olha, porque eu tava ali me atualizando o tempo todo, né? Mas no Sul, é a coisa mais comum. Eu faço atendimento online e tudo. Agora, não são todos que você sai fazendo online. Então, aqui comigo, geralmente tento fazer uma avaliação presencial para entender como é que tá o paciente. E aí, gravo os vídeos. Dá um trabalho danado. Por isso que eu acho que às vezes o pessoal não quer ir à frente, porque é trabalhoso a princípio, mas depois que você entra no ritmo, Mas eu tenho alguns pacientes online, mas como eu falei, tem que ir selecionando direitinho, porque a gente está falando de um paciente com desequilíbrio. Então, dependendo da idade, tem que ter um cuidador. Você precisa conversar muito bem com o cuidador para explicar como é que tem que fazer. Mas também é um campo de atuação, o online, né? Como eu falei, eu sou muito otimista nessa parte de fisioterapia vestibular e ocular, porque campo e demanda tem. Pronto. Eu comecei aqui no nosso podcast lhe apresentando, falando que você é da nossa comissão, né, de fisioterapia na disfunção de cabeça e pescoço. E aí talvez o pessoal vê muito qualquer atividade relacionada a isso, vê você, alguns dos outros meninos da comissão, e pergunta, por que a doutora Jéssica está sempre ali com o Ângelo?
né? Mas porque faz parte da nossa comissão. Eu queria Sim. explicar para o pessoal o que é essa Sim, comissão, sim. o que vocês fazem nessa comissão, né? O que está acontecendo, o que a comissão está fazendo, né? Pronto. Explica aí para o pessoal. Então, nossa comissão de cabeça e pescoço, temos 4 profissionais. Eu levanto, digamos assim, a bandeira da fisioterapia vestibular e fisioterapia ocular. Os outros profissionais tratam zumbido, né, DTM, ATM, cefaleia. Então, a gente se organiza, fazemos as reuniões e vamos ver quais são os temas que a gente acha importante mostrar para a população, né? A gente fala muito sobre a questão da paralisia facial, que antes tinha várias técnicas, eletroestimulação, gelo, mastigava chiclete. Hoje não tem mais nada disso. Então, a gente está o tempo todo tentando atualizar essas informações para os fisioterapeutas, né? Que, por mais que não sejam lá da área específica, mas entenda que algumas coisas já não se prescreve mais, já não se faz. Então, esse mês a gente comemora aí o mês da tontura. Eu até brinquei com o meu paciente. Eu cheguei quarta-feira, morta de feliz no consultório. Feliz, parecendo que era o meu aniversário. Porque eu tava assim, meu Deus, hoje é o dia da tontura, né? É dia 22, né? Dia 22. E aí o paciente falou assim, doutora, pelo amor de Deus, minha gente, porque pra mim, falar isso é um marco numa cidade que as pessoas são muito, com a mente às vezes um pouco mais fechada para essas terapias, né? Então, na comissão, a gente trabalha, né, nesse sentido, assim, de atualizar, trazer temas, mostrar por que um fisioterapeuta que trabalha com a parte da neurofuncional precisa entender do sistema vestibular, precisa entender do olho. Porque, às vezes, dando um exemplo, às vezes um paciente vive caindo, aí o fisioterapeuta fica lá, é o pé, é o joelho, não, é falta de força. Não, às vezes ele não tem visão periférica. Trata o olho, que ele vai ter uma maior amplitude e ele vai conseguir ver melhor o que tem do lado e vai ter noção de espaço, de profundidade, de tudo isso. O olho. Então, é isso que a comissão sempre tenta trazer. Gente, peraí, eu entendo que tem técnicas específicas, mas tem coisa nova vindo e é importante, né? Esse mês a gente estamos fazendo, a próxima semana a gente finaliza, né? Toda quarta-feira a gente trouxemos profissionais de referência em cada área. Então, essa semana a gente teve... E a gente tá tendo um bom feedback, viu? O pessoal tá gostando bastante. Tem muitos colegas do Piauí como um todo. Nossa! A gente tá conseguindo difundir isso pro Piauí, né? Sim, foi muito legal. Porque às vezes existe um grupo que faça presencial. Só que a gente percebe que acaba ficando num local, num nicho onde já tem uma certa divulgação. E a gente conseguiu alcançar São Raimundo Nonato, a gente conseguiu alcançar Parnaíba. Dos dois extremos do estado, a gente conseguiu chegar com essas formações que estão acontecendo, né? Eu achei muito interessante. Teve um físio, nossa, acho que 600 e poucos quilômetros, 300 e poucos, assim, bem longe, assim, de uma cidade que eu nem vi, assim, oh, que legal, é isso que a comissão quer, sabe? Não é fazer só Teresina, não, peraí, ainda tem um Piauízão aqui, e o profissional lá do sul que não consegue vir para Teresina, ele vai ter a possibilidade de se atualizar com profissionais que são referências, né, na área, no nível Brasil, e aí a gente tá trazendo isso. Então, às vezes eu sei que... O próximo é agora dia 29, né? Próxima semana, quarta-feira. Vai ser o que, dia 29? Vai ser sobre... muito bom também, voltado para a parte da neurologia, né? É aquela história. O que eu tenho a ver quando fala tontura? A pessoa já se fecha porque acha que não é o campo dela. Mas a gente coloca o nome tontura, não necessariamente vai se focar somente na tontura. É aquele paciente que tem aquela queixa, será se ele tem mesmo aquilo? Será se não é algum ajustezinho bobinho que eu não estou conseguindo só com técnicas neurológicas, por exemplo, da fisioneurológica? Será se eu fizer algum ajustezinho no olho não vou melhorar? Então, essa semana a gente falou sobre o olho, foi muito interessante, os fisioterapeutas ficaram encantados, né? Muita atualização mesmo na parte ocular. E a próxima semana a gente vai falar do transtorno neurológico também, postural, perceptual, que são aqueles pacientes desequilibrados e tudo mais, que você faz PNF, você faz BOBIT, o paciente não melhora. Aí o paciente, às vezes o físico fala, meu Deus do céu, eu não sei mais nada. Às vezes é aquele ajustezinho, aquele raciocíniozinho vestibular que falta. E a gente, é importante. A gente também ainda vai ter atividades durante o ano relacionadas ao zumbido. A gente está pensando também. Isso. Maio a gente já está vendo aí, né, para ver essa conscientização da DTM. Mostrar
não só em forma de panfleto, né, de forma online, mas também dar essas palestras para as pessoas entenderem a importância, como que a fisioterapia atua, por que que é interessante fazer e sempre, Ângelo, tentando tirar essas crenças que devem ficar no passado, né? Então, a gente tem aí uma ação para a parte da ATM, nós estamos pensando também num evento para paralisia facial, né, uma atualização, temos também sobre zumbido, então a gente sempre está realmente tentando trazer, não só na parte presencial, mas também o online, que é para não achar que a vida se resume a Teresina. Não se resume a Teresina. Tem todo um Piauí aí de profissionais que têm essa carência, porque, vamos falar a verdade, é caro, é um investimento pesadíssimo, né? Eu, quando vou fazer esses cursos, vou para São Paulo, 10 dias, nossa, 10 dias sem trabalhar aqui, 10 dias sem receber e 10 dias gastando. Então, você tem que saber realmente o que você quer, né? Eu não tenho filho, não sou casada, então para mim é mais fácil. Mas para quem tem? Então, a logística nem sempre é só financeira e a gente tem que pensar nesses São profissionais. 10 dias lá nos Cafreiros, vai em Campo do Jordão, volta, né? Suave, viuzinho. Teremos. E ano passado também não teve um evento sobre tontura, não foi? Foi, ano passado, nossa, foi um evento, nem eu acredito, eu falei, meu Deus, que coisa massa. A gente trouxe trouxemos Tainara, que é de Recife, para falar sobre a parte ocular, explicar para o pessoal, né? E trouxemos Lázaro, que também é a nossa grande referência lá do Balneário Camboriú. Isso, esses nomes, trava-língua já não dá para mim. Mas fizemos um workshop bem bacana com a parte prática mesmo. Então, eu lembro que tinha pessoal de traumatologia, né? Olha que legal, quer dizer que se eu melhorar um olho, ele vai melhorar a passada. Então, é isso que a comissão sempre tenta trazer e as pessoas precisam entender. É um trabalho gratuito, a gente não ganha nada. Absolutamente, ganha muita dor de cabeça, é verdade, né? Vamos ser realistas. Eu sempre falo que o conselho é uma, não só para vocês da comissão, mas para a gente da diretoria, presidência, é quase que uma ação sacerdotal. Nossa! Porque é muita doação que a gente faz em um projeto que a gente entende, mas eu sempre coloco que a gente, de alguma maneira, a gente marca a história das nossas profissões aqui no estado do Piauí. Perfeito. Né? Então, a gente muda um pouquinho da fisioterapia, da terapia ocupacional, a gente melhora em alguma coisa aqui e acolá. Eu sempre falo, há 10 anos atrás, a fisioterapia e terapia ocupacional no Piauí era bem pior do que hoje. E a nossa função aqui está sendo fazer com que daqui a 10 anos lá na frente seja bem melhor do que hoje, né? Que a gente não fique estagnado. E eu acho que essa nossa doação que a gente faz de forma, literalmente mesmo, né? Sempre a gente deixar claro que presidente, diretor-secretário, diretor-tesoureiro, nós não temos salários, né? Porque somos agentes honoríficos, segundo o Tribunal de Contas da União. Então, realmente é uma atividade de doação realmente para a nossa profissão, para a nossa categoria. E cada avanço que a gente consegue, quando a gente consegue difundir uma especialidade, fazer pessoas, aí a gente confidencializar aqui. O nosso presidente do CREFIT Estudante, o Pedro, a área que ele, na primeira vez que eu conversei com ele, a área que ele quer seguir é cabeça e pescoço, por causa do simpósio do ano passado que ele fez com vocês. Então eu achei muito legal, porque sempre quando eu perguntar, eu quero ir para ortopedia, eu quero ir para eu quero ir para UTI, né? Exato. Eu quero ir para UTI com você, doutor Ângelo. Mas ele foi enfático, disse isso é por quê? Então a gente está modificando a mentalidade e a cabeça das pessoas. Isso, né? Perfeito. Isso é algo muito legal. E aí vem uma crítica muito produtiva, né, para faculdade e universidade. Tem que introduzir. É uma área da fisioterapia, não tem o que negar. O mundo não se resume à doença cardíaca. O mundo, claro, tem o seu poder, tem. Mas a fisioterapia não se resume à UTI, não. Existe toda uma questão, e isso é área de atuação. A gente não está criando moda, a gente não está... São baseados em estudos, atualizações em cima de atualizações. Então, eu desconheço, tá? E se eu estiver errada, que bom, né? Mas até onde eu sei, não tem uma matéria específica para falar de técnicas específicas para ATM, fisioterapia ocular. Como que a fisioterapia... Faz fisioterapia ocular em criança autista? Eu faço. O quê?
E a gente aqui pode até estender o convite aos nossos coordenadores dos cursos de fisioterapia aqui de Teresina ou de qualquer local do Piauí, para que vocês possam, a nossa comissão está de braços abertos para fazer palestras, para fazer orientações relacionadas, porque o que eu sinto falta é justamente as pessoas não terem tido um contato, um insight sobre essa área. Sim. Doutora Jéssica, uma outra dúvida que a gente tem, duas, né, trazer aqui, Sim. é tanto qual o público-alvo dessa especialidade, sei lá, só idoso, por exemplo, talvez seja uma crença que possa ter, né, e falar um pouquinho também sobre a questão do labirintite. Eu acho que talvez é um outro público também que necessita das técnicas que vocês utilizam. Pronto, então vamos lá. Quem se beneficia aí da fisioterapia vestibular e da fisioterapia ocular? Todo mundo. Qual é a questão? Aquela criança que vive olhando lá na escola, mãe, eu tô com muita dor de cabeça, mãe, eu tô com muita dor de cabeça, olha, vai no oftalmo, o oftalmo olha, não, tá tudo bem, a visão tá certa, não tem nada de errado. Tá errado? Não, realmente, não tem necessidade de usar óculos e tudo mais. Mas o olho, especificamente, tem algum déficit. Ou a noção de profundidade, ou a dificuldade de perseguição, a dificuldade de sacada. Então, essas crianças, se fossem diagnosticadas adequadamente, elas teriam um ganho no aprendizado enorme. Quantas crianças que muitas mães e às vezes até profissionais acham que a criança tem TDAH porque não consegue se concentrar e já se levanta? Às vezes é o olho. Olha só, o olho. Por quê? Fadiga, gera cansaço, aí a disfunção ocular. A criança pula letras, pula palavras, pula linhas, não consegue fazer isso aqui, ó, olhar para o quadro e fazer, porque é uma competência do olho também. A memória visual, ou seja, lê uma frase lá e consegue escrever. Aí a criança fica aqui, ó, fazendo. Ou seja, olho. E o médico não está errado, o oftalmo não está errado quando diz que não tem problema no grau. É uma competência. O olho tem 17 habilidades. E o fisioterapeuta avalia, e aí, dependendo do déficit, precisa realmente fazer a fisio ocular. Crianças que passam mal quando vão viajar, aquela criança que fica vomitando, aí a mãe vem com a laranja ou limão para cheirar, ou então cinetose, fisioterapia vestibular, a gente trata esses sintomas. Vai chegando nas mulheres com crises de enxaqueca vestibular, né? Que a gente acha que para ter enxaqueca precisa ter dor de cabeça, e não é, né? Existe uma porcentagem aí que tem todos os sintomas de enxaqueca, mas não tem a dor de cabeça. Às vezes é a sensação de peso na cabeça, né? Um apertamento. Fisioterapia também atua nesse caso. É ela que vai salvar o paciente eternamente? Não, existe o tratamento medicamentoso, precisa fazer o tratamento medicamentoso, mas para os outros sintomas, é a fisioterapia que vai ajudar esse paciente. E aí, o adulto, trabalha com tela, que vive com a vista cansada, fisioterapia ocular. Alunos que estudam para vestibular ou que estudam para concurso, às vezes passa anos se acabando, faz tudo e não aprende, meu Deus. Olho. Lá no consultório eu tenho esse tipo de demanda. São pessoas que querem melhorar. Com essa demanda que a gente tem, tá sempre em tela, celular, computador, isso. televisão. Aí o que a gente faz? Eu faço lá no consultório. Faço uma análise. Eu vejo como é que tá a altura da cadeira, da mesa. Vejo como é que tá perto demais, tá longe, porque às vezes a pessoa estuda assim, aí ó, aqui vive cheio de tensão, não se concentra, aí senta de um lado, senta de outro. Então lá eu faço toda essa análise dele, faço as adaptações e capricho nos exercícios oculares. Preciso de uma consulta urgente. Vá. Se você eu vejo estudando, eu fico todo engembrado. Mas aprenda, mas a duras custas. É aquela história, a que custo, né? Ou seja, o que você aprende, sei lá, em 2 dias, você poderia aprender em meia hora. Sim. E aí, para concurso, isso pesa muito, sim, né? Sim. Então, aí vem os pacientes com neurite vestibular, né? Que vem com a enxaqueca, hipofunção vestibular, doença de Meniere, uma porrada de doenças que já casa com a outra pergunta sobre a labirintite, né? Eu sempre falo para os meus pacientes que chegam falando, eu tô com labirintite. Olha, eu juro por Deus, eu respiro, vamos lá.
Porque ele vem, assim, doutora, não tem o que negar. Isso aqui é labirintite. Não tem. Aí vamos lá. Aí eu só falo isso. Se eu lhe ver tossindo, eu posso dizer que você tem tuberculose? Não. Se eu lhe ver tossindo, eu posso só dizer que você tem uma tosse alérgica? Não. E por que quando você tem desequilíbrio, você diz que é labirintite? Aí eles ficam... Ó, é um sintoma, é uma situação que ela pode acontecer em várias doenças. O problema da labirintite é o quê? Entrou no senso comum. Entrou como uma afirmação. O mundo rodou, desequilibrou, é labirintite. E não é. Então, são sintomas que acontecem em várias doenças. Que não se fala nessas doenças. Não se fala de uma crise de enxaqueca vestibular, não se fala de uma crise de neurite vestibular, com uma crise pesadíssima, né? Não se fala de doença de Meniere, não se fala de nada disso. Só pegam tudo isso, parece que botam no saco da labirintite, e aí você toma remédio por 6 meses, 1 ano, não melhora, e não vai melhorar, porque você está aliviando os sintomas, não está indo na causa. E às vezes até a própria medicação não resolve o problema. Por quê? Porque às vezes o seu caso não é com medicação, é com movimento, é com exercício, né? Então, a gente precisa tirar essa crença. Eu tenho várias crises de labirintite ao ano. Mentira! A labirintite é raro. Os estudos comprovam isso mais do que nunca. Tem um estudo muito bom, foi feito em um HU, e foram ver os prontuários. Quais eram as doenças que mais eles tratavam lá? Tinha tudo, menos labirintite. É uma infecção causada por um vírus, por uma bactéria, tem perda auditiva, tem zumbido, tem uma série de coisas, mas é raro. E qual é o problema? É porque como são sintomas que você pode ter em outras doenças, aí já bota tudo lá para labirintite. Mas você pode ter uma crise de neurite pesadíssima, pode ter a doença de Meniere que vem com zumbido, que vem desequilíbrio, vem totalmente limitante, né? E as pessoas continuam achando que é labirintite. Então, não, gente, labirintite não é tão comum como se acredita. Então, uma das coisas que a comissão pensa aqui, Ângelo, é mostrar não só para os profissionais, mas também para a população, né? Isso, porque eu já tive 2 episódios que eu chorei no consultório. Eu acho que é isso que faz com que eu queira mais ainda mostrar o papel da fisioterapia. Por quê? O paciente com 7 anos da vida dele tendo várias crises de vertigem, ou seja, quando levantava a cabeça, ou então quando levantava da cama sentia as vertigens. Fez tomografia, fez ressonância, tomou remédio, fez tudo, 7 anos da vida dele. Estava desesperançoso, foi no consultório, avaliei, doença dos cristais, que é a famosa, né? Os cristais quando saem do lugar. Era isso aqui. E sabe qual é o tratamento? É uma manobra na cabeça. Faz o posicionamento. Bota o paciente deitado, vira para um lado, vira para o outro, pronto. Essa pessoa foi só uma vez para o consultório. E já resolveu. Resolveu. 7 anos. Então, eu acho que é isso que a gente precisa ter em mente. É cortar essas crenças, porque isso é caro. Um exame específico é caro. Nós estamos falando de exames de 700, 800 reais. Quando chega na físio, o cara já gastou 2 mil reais brincando. Já chega estressado. Já chega estressado, já chega assim. Desacreditado. Eu vim aqui porque disseram que isso aqui é bom, mas aí é o que resolve. Mas eu acho lindo. Sempre calando a boca. Não prometo nada, mas darei tudo. E ainda nisso, qual é a perspectiva que você tem para a especialidade, assim, para o futuro, quanto a questão de tecnologia, o que nós temos hoje de tecnologia, Perfeito. pode ter tecnologia avançada, Sim. e como é que você enxerga que vai ter essa especialidade, né? E você contribuindo na comissão pelo CREFIT 14 nisso. Eu sempre falo, eu sou muito otimista para essa área, tá? Tem muito campo de atuação, tem muita demanda. A fisioterapia, não só aqui no Piauí, mas no Brasil, no mundo todo, ela está tomando uma proporção bem, bem grande mesmo. As pessoas estão cada vez mais entendendo que nem toda a tontura é tratada só com medicação. Existe o caso que tem, mas ela existe
não só com a medicação, né? Então, a gente, como eu falei anteriormente, a gente já está estudando a parte da estimulação craniana para esses tipos de pacientes, né? Associar a eletroestimulação galvânica para pacientes com desequilíbrio, né? Os próprios exercícios, a gente tem uns equipamentos um pouco mais tecnológicos, mas isso, como eu falei, são a quantidade de aplicativos novos que estão lá no mestrado, no doutorado, já na fase de teste. Então, tem muita coisa boa vindo, né? Com resultados bem promissores mesmo. Mas, para além disso, de tecnologias, as técnicas manuais, sabe? Os exercícios que a gente vai aprendendo especificamente, uma boa osteopatia, técnicas de osteopatia, a gente consegue melhorar muito o paciente que tem essas queixas de desequilíbrio. Então, é uma área que você vai fazer a sua especialização, né? Vai cada vez mais fazer cursos específicos para cada, às vezes, uma doença específica, mas às vezes as pessoas falam, são caros equipamentos. Claro, tem equipamento de avaliação de R$30 mil. Mas é a avaliação. Só que vai depender muito. Se você tem uma clínica, sabe, se compensa? Não. É só um consultório, compensa? Não. Você vai comprar um equipamento de avaliação, né, de posturografia, um VRIT, que se usa muito. Você tem demanda? Porque é uma forma de você captar dinheiro também. O paciente pode fazer. Agregando valor, né? Exatamente. Sua consulta, sua avaliação. Exatamente. Né? E você se diferencia dali. Você não fica necessitando de encaminhamento médico, né? Que é uma coisa também que eu me chateio muito, né? Os planos de saúde, eles não liberam, por exemplo, lá no meu consultório, eu passo uma porrada de exames, eu quero ver como é que tá a vitamina D, eu quero ver como é que tá o cálcio, eu quero ver as mulheres, como é que tá os hormônios femininos, porque tudo isso vai influenciar no equilíbrio. E eu sinto essa barreira, porque eu estudo, na faculdade, a gente aprende tudo isso, diagnosticar o que está certo, que não está. Não é querendo roubar nada de outro profissional, mas eu tenho competência para solicitar e ver, olha, a taxa aqui está baixa, é por isso que você está tendo uma vertigem de recorrência. Aí o paciente não quer fazer particular, seja lá qual for o motivo, aí tem que ir no médico, para o médico autorizar, né, solicitar para o plano. Então, isso é uma barreira enorme. Felizmente, isso é uma... Primeiro, é importante destacar que o fisioterapeuta ele tem a competência legal, normativa, pela nossa própria lei que nos criou, de solicitar qualquer exame complementar que você achar julgar necessário para fazer o seu diagnóstico funcional e traçar suas condutas. Isso está por lei. Mas no Brasil existe as leis são criadas e não são observadas as outras anteriores. Então, para o SUS, isso não deve acontecer. Qualquer tipo de barreira que você tenha relacionado a solicitar exames pelo SUS, contate o Conselho, o CREFIT 14, porque isso é um obstáculo à sua prerrogativa quanto fisioterapeuta. Uhum. Então, pelo SUS não deve existir nenhum tipo de impedimento, porque a própria lei do SUS foi feita para ele. A Constituição, a Lei 8080, então ela foi criada para permitir isso, então não é para ter isso. A gente já tem várias vitórias judiciais, tanto contra clínicas particulares, que não permitiam a pessoa pagar com seu dinheiro com a solicitação do fisioterapeuta, quanto também para instituições públicas, que pelo SUS tinham barrado. Então isso já está bem tranquilo. Entretanto, na lei da criação dos planos de saúde, né, das operadoras, lá ela deixa muito claro que o plano ele só é obrigado a liberar aquela solicitação de exame se for feita por médico ou por dentista, né, pelo cirurgião ou dentista. Então, é uma lei que é contraponto à lei que criou a gente em 1969. Né? Então, existe isso, mas é sempre importante lembrar que no sistema COFIT-CREFIT nós temos uma comissão de assuntos políticos, liderada pelo Dr. Silano. Nós temos também um grupo de defesa de prerrogativas da fisioterapia e da terapia ocupacional, também lá no COFIT em Brasília, que um dos alvos de articulação deles, né, conversei com o Dr. Carlos, que ele é advogado do CREFIT-1 de Pernambuco, que também é fisioterapeuta, e faz parte dessa comissão de defesa de prerrogativas.
ele foi muito claro quanto a isso, que também é um dos pontos de batalha dele, é modificar, reformular essa lei. Sim. E aí eu volto a ressaltar, por isso a importância de um conselho. Sim. Uma profissão que não tem um conselho, ela fica totalmente aberta. Então, justamente quando você tem um conselho, é que ele vai estar lá em Brasília, que na próxima reformulação da lei das operadoras, a briga vai ser grande para incluir ali também. Sim. Que os planos de saúde, eles aceitam a solicitação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para os exames que ele julgar necessário. Sim. Tem que existir essa liberação. Porque não é eu sempre falo que defesa por prerrogativas não é uma questão de corporativismo, mas é você defender que a população ela possa ter acesso à assistência fisioterapêutica e terapêutica ocupacional de qualidade. Sim. Né? Então, quando a gente defende prerrogativas é por causa disso. Mas é um trâmite que a gente vai ter, certo? E nós estamos batalhando com isso, mas SUS e qualquer clínica particular, ela deve aceitar, ela é obrigada a aceitar. Se não aceitar, eu sempre falo, entre em contato com o CREFIT 14, pelos canais oficiais, isso. Que a gente vai dar o suporte para modificar isso. Esse assunto, Ângela, é muito importante, porque assim, a minha percepção, e não é nem por fazer parte da comissão, não. A minha percepção é que, às vezes, os profissionais reclamam muito, mas não chega para falar isso. Olha, está acontecendo isso. Dificulta, a gente vai adivinhar o que está acontecendo na área específica, né? A gente até lançou hoje mesmo, a gente lançou, eu não sei quando é que vai ser lançado esse vídeo, né? Mas a gente lançou hoje um vídeo, né, do nosso fiscal, Sim, Dr. Cleilson, em que ele chama atenção justamente isso. Gente, denunciem um WhatsApp de presidente, Instagram de presidente, ou Instagram do conselho, ou qualquer outra via, não é uma denúncia oficial. Sim. Existe um link oficial de denúncias que tem no site do CREFIT 14, que é esse link que vai gerar as ações que a gente vai realizar. Ações administrativas, ações judiciais, ou notícia crime no Ministério Público, ou abertura de processos éticos, disciplinares, é por ali, né? Sim. Para não ficar um negócio bagunçado, para que não se perca um pouco do princípio da impessoalidade. Sim, né? Não faz sentido mandar para mim, tem que mandar para o site do conselho, porque vai ser visto por várias pessoas, não só pelo presidente. Então, várias pessoas pensando no órgão colegiado, é melhor várias pessoas pensando para tomar uma decisão do que só o presidente ali batendo o martelo contra isso. Então, a gente consegue ter esse fluxo, né? E, doutora Jéssica, acho que eu só tenho a lhe agradecer. Né, agradecer pela toda essa parceria, desde quando eu entrei na presidência, você está ali próximo, realmente enfatizando a especialidade, a população. Sim. Agradecer por você estar aqui com a gente, nesse nosso podcast, nesse nosso bate-papo. E eu falo para o pessoal aí, tá? Fique atento às nossas redes sociais, porque muita coisa boa vem esse ano aí dessa comissão, tá? Sim. A gente vai ter workshops descentralizados esse ano, em Picos e em Parnaíba, né? Nosso programa CREFIT pelo Piauí e outras atividades também vai ter, né? Então, queria deixar meu agradecimento à doutora Jéssica por isso e dar aí para você agora as palavras finais aí para os nossos profissionais aqui do estado do Piauí que estão lhe assistindo. Só agradecer o convite, sempre chamar, tô aqui, porque penso numa coisa que eu gosto de falar da minha fisioterapia. Vixe Maria, outra coisa não, mas da fisioterapia. Acho que pelo fato da gente ver o resultado, né, ver a satisfação do paciente, é gratificante. Eu acho que quando a gente faz parte de uma comissão dessa, a gente não pode achar que vai entrar para benefício próprio. É a primeira coisa que eu acho que não faz sentido algum. Você tem que sempre, muito mais nos outros do que em você, sobre você, né? Então, agradeço o convite, estou aqui à disposição. E qualquer dúvida, quem está interessado na área, tá lá no meu Instagram, fiquem à vontade e eu vou conversar bem direitinho. Se você gostou desse episódio aqui, você curta, compartilha, encaminhe para os profissionais, também faça o nosso engajamento lá no YouTube para que consiga chegar à população, aos profissionais, né? E nos acompanhe nas redes sociais, os próximos podcasts que nós vamos estar realizando e as outras ações também que o CREFIT 14 tem feito pelos fisioterapeutas e terapeutas aqui ocupacionais do nosso estado do Piauí. Pronto, até mais, pessoal. Até o próximo episódio. Sim, muito bem. Tchau, tchau.